Então, o Internacional de Porto Alegre é um, é um time muito grande, né? Um time muito grande, tem duas Libertadores, um Mundial. Internacional é muito grande. Não tem muito pra onde fugir disso aqui, não. Por mais que tenha enfrentando um jejum de títulos já de 47 anos, né? 7? Esse ano vai fazer 47 anos. Mas, pô, não tem como. O Santa Cruz, o Santa Cruz eu creio que ele é um time pequeno, só que é respeitado, entendeu? Time pequeno porque mais é respeitado. Cair para a Série D, ter ficado sem divisão contribui muito para isso, mas o Santinha é pequeno, porém é respeitado. O Ceará é mediano, o Galo, o Galo é um clube grande, não tem muito para onde fugir. O Galo é um clube grande, tem Libertadores, é bicampeão da Copa do Brasil, bicampeão brasileiro. É tri, né, se a gente contar aquela aberração que foi o campeonato de 37 ser reconhecido. Mas enfim, uma vez campeão da Libertadores, tri brasileiro, bita Copa do Brasil, acumula vários anos em alto nível. Tem um rebaixamento na sua história, porém é um clube grande, né? O CAP é mediano, é, tem tudo para daqui a alguns anos se tornar um time grande do futebol brasileiro. Para mim vinha com bastante potencial, só que eu tô fazendo uma obra aqui, só que acabou caindo, né? Num ano que poderia ter sido bem melhor, que era o famoso centenário. E é muito engraçado o CAP ter caído no centenário, tal qual a Curitiba. O Botafogo é um time grande. é, eu não sei se ele é maior do que o Galo, cara. Vou botar aqui não. Mas o Botafogo é um time que recentemente conquistou a Libertadores, um brasileiro, é tricampeão brasileiro, campeão da Libertadores, uma história gigantesca, um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro. É, foi uma das bases de uma das seleções brasileiras campeões do mundo e não tem muito o que fazer. O São Paulo, não precisa falar, né? São Paulo é gigante. O São Paulo é um time com três mundiais, três Libertadores, é, seis brasileiros, uma Copa do Brasil, nunca foi rebaixado. E é um time novo, né? Em relação aos outros, foi fundado em 1930. Só que, mesmo assim, com pouca idade, sendo mais novo, conquistou tanto, né? E junto do São Paulo, eu vou ter que colocar o Flamengo, né? Porque o Flamengo também é um time tetracampeão da Libertadores, é um time com nove brasileiros, cinco Copas do Brasil, é uma história gigantesca, um celeiro de vários craques do futebol mundial, como Zico, Vinícius Júnior, mais recente, né? Adriano Imperador. Então o Flamengo tem que estar aqui. No final eu vou decidir aqui quem é maior entre São Paulo e Flamengo. Mas a gente vai aflorar essa discussão mais pra frente. O Remo. O Remo é um time pequeno, porém respeitado. Todo mundo respeita o clube do Remo, não tem muito o que fazer. O Corinthians é muito grande mesmo. É maior do que o Internacional. O Corinthians tem sete brasileiros, dois mundiais, uma Libertadores. E caso você não considere o Mundial de 2000 do Corinthians mundial, você é burro. Somente isso, você é burro. O Corinthians é sim bicampeão mundial, torneio organizado pela FIFA, e ele foi lá e conquistou como time convidado por ter sido o atual campeão brasileiro na época, coisa que é comum. A gente viu no último Super Mundial aí que o Inter Miami foi convidado por ter ganhado a fase de liga da MLS. Então, tá aqui, o Corinthians é muito grande e maior do que o Internacional. E agora até tá campeão da Copa do Brasil, né?
O Coritiba é um time mediano. Eu coloco o Coritiba atrás do CAP, porque o CAP teve mais relevância nacional. Só que Coritiba ele ganhou um Brasileirão lá atrás em 85, em cima do Bangu, mas Coritiba é menor do que o CAP tem duas Sul-Americanas, tem Copa do Brasil, tem um brasileiro também, tem duas finais de Libertadores no currículo, então o Coritiba é menor do que o CAP. O CAP, nos últimos anos, assumiu esse lugar de protagonismo no futebol brasileiro. O CRB é pequeno, não tem muito o que dizer. O CRB é um clube pequeno. Sendo bem sincero, eu não tenho muito o que dizer sobre esse time, não. O Cruzeiro é muito grande e é maior do que o Internacional. Aí você pode dizer, mas Caio, o Internacional tem Mundial, o Cruzeiro não tem. Mas eu acho que a parada vai muito além disso. O Cruzeiro sim teve 3 anos na Série B, que é um ponto. Mas o Cruzeiro também é um time de 6 Copas do Brasil. A Copa mais importante do país. O Cruzeiro é o maior campeão, com 6. O Cruzeiro ele tem mais brasileiros que o Internacional, né? O Cruzeiro tem 4, o Internacional tem apenas 3. Sendo que o Internacional está numa fila muito maior, né? O Cruzeiro não ganha desde 2014. Então a gente pode colocar que o Internacional é sim menor do que o Cruzeiro é maior do que o Inter, tem a mesma quantidade de Libertadores. E só que a importância do Cruzeiro para o futebol brasileiro é maior do que a importância do Internacional. Eu creio que o Cruzeiro, quando você pensa nos times grandes do Brasil, é capaz de você falar primeiro Cruzeiro do que Internacional. O Bahia é um clube grande. É, eu acho que já está na hora da gente começar a tratar o Bahia como um clube grande. É um clube que é bicampeão brasileiro, entendeu? É um clube que é, é gigante em sua história, com vários títulos, dominância regional, estadual. É um time que vem se firmando no futebol brasileiro aí nos últimos tempos, com campanhas maravilhosas. E é um clube de uma torcida imensa e ele tem que estar junto do famoso G12, né? Talvez seja a hora da gente mudar o famoso G12 pro G13, né? Uma das maiores polêmicas da época, mas o Bahia está com certeza se firmando no espaço dos grandes do futebol brasileiro. A Chape, cara, a Chape é difícil. A Chape é difícil. A Chape é difícil. Mas não vou mentir que eu tô me incomodando um pouco com o Coritiba e o Cap no mesmo. Eu vou colocar aqui. Vou ter que descer o Ceará. O Ceará ele é menor do que o Cap e o Coritiba consideravelmente para trocar de posição, né? Acho que eu até fui bem mal nessa. A Chape, cara, a Chape é um assunto complicado. Por quê? Porque a Chape é um clube novo e ela teve uma ascensão muito recente e meteórica. A Chape até 2009, se não me engano, tá na Série D, entendeu? E conquistou grande campanha no Campeonato Brasileiro. É, Só que, eu não sei, cara. Tem o título de Sul-Americana, né? Que infelizmente eu acho que eles ainda assim ganhariam, mas muito por conta do trágico acidente. Eu acho que ali foi um momento onde o Brasil inteiro olhou a Chape como um alguém que precisava de ajuda, que precisava de ser acolhido. Só que eu não sei se a Chape ela chega a estar no grau de relevância do CAP do Coritiba, por exemplo. Então eu vou colocar
A Chape pequeno, porém respeitado. Maior que o Ceará? Não, não. Vou botar aqui atrás do Ceará. O Vasco é muito grande. Ele é maior do que o Atlético, o Botafogo e o Bahia. Não tem muito pra onde correr. É, o Vasco ele é um time que tem a quinta ou quarta maior torcida do Brasil. Um time que tem 4 brasileiros, tem Copa do Brasil, tem uma Libertadores. E é um time de uma história gigantesca. É, toda a sua luta contra o racismo. É um clube onde muitas histórias épicas foram contadas. Então acho que o Vasco merece estar aqui na prateleira dos grandes. O Fluminense ele é grande também. Eu acho que ele é maior. Ele é maior do que o Galo, entendeu? Ele é maior do que o Galo. O Fluminense é um time de 4 brasileiros também. É um time com Libertadores, com Copa do Brasil. E um time de uma relevância nacional muito maior para o Brasil, pro país do que o Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro, em tese, era para ser bicampeão apenas do Brasileirão, mas ele é tri, devido à canetada lá, né? Um campeonato onde tinha a tal da Liga da Marinha. Mas o Fluminense é maior sim. Não acho que chegue a ser maior do que o Vasco, mas o Fluminense é um time grande do Brasil. O Vitória. O Vitória é um time mediano. Eu sinceramente não tenho muito o que falar do Vitória. O Fortaleza é pequeno, porém respeitado e é maior do que o Ceará. Nos últimos tempos aí vem colecionando várias campanhas magníficas em Copas, no Brasileirão, chegando a G4, chegando a disputar pelo título. Infelizmente caiu, teve um passado na Série C também, mas o Fortaleza é um time pequeno, porém respeitado do futebol brasileiro. Eu acho que daqui a alguns anos tem tudo para subir de prateleira, porque eu creio que o Fortaleza já volta esse ano da Série B, mas tem que ter um título. Aquela Sul-Americana de 2023, se eu não me engano, tinha o pênalti para consolidar a vitória, para ser campeão e deram mole, não foram campeões, mas assim, né? O futebol tem dessas. O Grêmio ele é muito grande. O Grêmio é um time muito grande. Ele é menor do que o Corinthians. Apesar de ter 3 Libertadores, o Grêmio é um time que deixa muito a desejar no âmbito do campeonato nacional. O, o Grêmio, juntando Copa do Brasil e Brasileiro, tem 7 títulos. E o Corinthians só de brasileiro tem 7. Sem contar as 4 Copas do Brasil, né? O Corinthians é um time muito mais relevante nacionalmente, com uma torcida bem maior. Isso sim impacta no debate. O Corinthians é um time maior do que o Grêmio na questão de torcida. E é um time com 2 mundiais e uma Libertadores. O Grêmio tem 3 Libertadores e um Mundial. Só que o Grêmio também tem 3 rebaixamentos na sua história, que é algo muito grande. 3 rebaixamentos é bastante coisa para um time grande. Mas, ainda assim, eu classifico o Grêmio como maior do que o Cruzeiro e maior do que o Internacional. O Red Bull Bragantino, para mim, é um time pequeno. É, O Bragantino sozinho seria um time pequeno, né? Talvez ele nem entraria na lista. Só que o Bragantino é um time que ele tá sem um propósito esportivo claro na série B, né? Na série B ou na série A. O Bragantino ele parece muito mais um time que vem para fazer marketing, vender latinha do que propriamente para qualquer outra coisa, né? E sempre quando a gente pensa, pô, se o time do Bragantino se ajeitar nisso e nisso, vai dar bom. Aí vende todo mundo para lucrar e depois contrata um monte de gente nova. Então eu acho que o Bragantino tá nessa parte aí. É um time pequeno, precisa ter um título de afirmação,
porque esses aqui, querendo ou não, são times com uma história, com um apreço, com torcidas gigantes. Tem alguma coisa para dizer que eles são respeitados, né? Mas o Bragantino não tem nada disso, apenas boas campanhas recentes, mas a Santa Cruz em certo momento teve boas campanhas no Brasileiro, e assim como todos, né? E isso não é suficiente para o time do Bragantino ser respeitado. O Santos ele é muito grande. O Santos é um time que revelou o Rei Pelé, é um time de 8 brasileiros, é um time de muita história envolvida em relação ao Santos. É, toda a sua mística com garotos da vila, com meninos da vila, né? Que sempre está revelando craques. Robinho, Diego, Neymar, muito jogador bom. E a gente lembra na época, né? Felipe Anderson, Neilton, que eram fenômenos também. E sem contar os títulos, né? Que são 2 mundiais, 3 Libertadores, 8 brasileiros, uma Copa do Brasil. É uma das Copas do Brasil mais épicas, né? Mais épicas que a gente teve aí nos últimos anos, que foi aquele Santos de 2010, time que encantou o Brasil. Então eu creio que o Santos ele é muito grande. E assim como o Palmeiras é muito grande. Só que o Santos é maior, né? E o Palmeiras é sim maior do que o Corinthians. Por quê? Por mais que o Palmeiras ele não tenha mundial, o Palmeiras ele tem 3 Libertadores contra apenas uma do Corinthians. Pode sim ter os 2 rebaixamentos, mas o Palmeiras tem 12 campeonatos brasileiros. E sim, eu como flamenguista, eu não concordo muito com o, o papo de que o Palmeiras e o Santos e o Cruzeiro e o Bahia e esses times não tem que ter os títulos reconhecidos, porque eu creio que é apagar muito a história que foi construída lá atrás, né? Com Pelé, com o Palmeiras de Ademir da Guia, se pá. Não lembro muito. Mas o Palmeiras tem que estar, é um time muito grande, numa constância ultimamente insana. São desde 2015 ganhando títulos. Desde 2015 o Palmeiras ganhou 2 Copas do Brasil, ganhou 4 brasileiros, ganhou 2 Libertadores, vários paulistas. Então é um time muito grande. E se fosse há 5 anos atrás, para mim a ordem estaria assim. Mas, na verdade, se fosse 5 anos atrás, a ordem estaria assim para mim. Mas como não é, as coisas mudaram. Para mim, hoje, o Palmeiras é sim maior do que o Corinthians. E só um adendo, a Copa Rio não é mundial, mas ela deveria ser considerada um título importante, tá? Eu acho que agora já era, não vai ter como mais. O time do time não, perdão, o Palmeiras, ele deveria reconhecer a Copa Rio como um título importante, sabe? Não como um título mundial. E por ter sido várias vezes desmentido pela FIFA, pelo Infantino, né? Que insiste em dizer que os campeões mundiais são apenas de 1960, que foi quando começou o time da Libertadores, o campeão da Libertadores enfrentar o campeão da Champions. É, e ser de lá para cá. Então, acaba, como posso dizer, acaba descredibilizando esse título do Palmeiras, tá? Mas é um título bastante importante. E o Sport é um time mediano. O Sport é um time campeão do Brasileiro de 87, junto ao Flamengo, tá? O Palmeiras, o Sport, tanto o Sport quanto o Flamengo são os verdadeiros campeões de 87. A gente pode até pensar que ou é só o Flamengo ou só o Sport, mas se for levar para o âmbito da justiça mesmo, os dois deveriam ser coroados. O Flamengo por ter sido campeão legítimo, campeão da Série A,
do Campeonato Brasileiro, é só ver os times que o Flamengo enfrentou. E o Sport por ter sido, como eu posso dizer, o Sport ele se beneficiou das falcatruas da CBF. A história do campeonato de 87 ela é bem complexa, mas o Sport, de qualquer forma, ela fez o que tinha que fazer, segundo a CBF. Tanto que a CBF ela considera os dois, só que se eu não me engano, o STF que considera só o Sport. Eu não sei por que carambas, porque Bulufas o Flamengo levou isso para o STF, mas no campo foi o Flamengo, legalmente foi o Sport, então a gente considera os dois, né? E só falando um pouco sobre esporte também é um dos times mais tradicionais do Nordeste. É um time campeão da Copa do Brasil, é em cima do Corinthians, se eu não me engano, 2008, né? Então, a gente pode ver que o esporte é sim maior do que todos que estão aqui pela sua história e pelos seus títulos também, né? E para finalizar, a gente tem um debate entre São Paulo e Flamengo, né? Por quê? O argumento dos 3 mundiais é um argumento muito forte mesmo. Pô, o time foi 3 vezes contra o campeão da Champions e ganhou as 3, moleque. É absurdo. Não tem muito o que dizer, é absurdo. Só que por outro lado, a gente tem um time que tem 9 brasileiros contra 6, ou seja, 3 brasileiros a mais. É um time com 4 Libertadores contra 3 do São Paulo, uma Libertadores a mais. É um time com 5 Copas do Brasil contra uma do São Paulo. Talvez a gente possa achar que, vamos lá, 3 brasileiros, 4 Copas do Brasil e uma Libertadores são equivalentes a 2 mundiais? Eu acho que sim, tá? Eu acho que sim. Eu acho que em todo o resto, tradição, história, o Flamengo leva vantagem, torcida, é, isso leva uma vantagem para o Flamengo. E eu acho que os títulos são sim equivalentes. Então por isso eu vou colocar aqui Flamengo como o maior clube do Brasil, na frente do São Paulo, depois Santos, Palmeiras, Corinthians, Grêmio, Cruzeiro, Inter, Vasco, Flu, Atlético Mineiro, Botafogo, Bahia, e aí vem Sport, Cap, Coxa, Vitória, Fortaleza, Ceará, Chapecoense, Santinha e Remo, CRB e Red Bull Bragantino. Eu vou colocar o Bragantino na frente do CRB, tá bom? Não, também não pode ser tão ignorado assim o que o que o Bragantino tem feito nos últimos anos. Show? Dá um joinha pro print e foi.